Então, fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Julian Neal, cornerback de Arkansas, escolha do Seahawks, no final do terceiro round. Agradecer você que é nosso membro, né? Lembrando que já temos análises do Bud Clark, do Jadarian Price. Lembrando para os nossos membros, algumas dessas vão ser exclusivas, né? Como já foi o caso do Clark. Então, se você quer esse conteúdo adicional, quer ajudar aqui na manutenção do site, pense com carinho aí em se tornar membro por um valor simbólico, né? Você ajuda aqui na manutenção do site e ainda tem vários benefícios. Beleza? Bom, o Julian Neal, uma escolha que eu gostei muito, saiu num valor bem próximo do que eu esperava, né? Eu tinha ele mais no meio da terceira rodada, já vi alguns boards que tinham ele na 100 por ali, ou seja, bem próximo de onde ele saiu. Então, assim, o pior caso e o melhor caso, assim, mostra que ele não estava tão distante de onde ele saiu. Então, em questão de valor, foi uma boa escolha. Em questão de necessidade, também uma boa escolha, porque esse draft tinha poucos cornerbacks que eram altos, né? O Julian Neal tem 6'1", 6'2", mais 200 libras. O Seahawks não tem esse tipo de frame, né? O Tariq Woolen era um cornerback alto, não era tão pesado, né? Mas era um cornerback alto. E o Seahawks estava precisando disso, né? Nenhum outro corner agora no elenco tem mais do que 6'0", né? Então é sempre bom você montar o elenco com várias características diferentes, porque, por exemplo, os times podem começar. Se você assistir o jogo contra os Steelers, o Josh Jobe e o Witherspoon, Darion Kendrick, todos são explorados na altura ali com o DK Metcalf, com o Darnell Washington, né? Principalmente em situações de red zone, né? Então a chegada do Neal dá um reforço nisso. Ele não deve ser titular de primeira, tá? Os titulares vão ser o Josh Jobe e o Devon Witherspoon. Eu, particularmente, não sou um grande fã do Josh Jobe, mas tá com contrato renovado, tem uma moral com o time, melhorou esse ano, né? E aí ele deve ser o titular em situações de níquel, né? O Nick Emanuori vai jogar como níquel. Em situações de dime, né? Que é mais um corner que entra. Aí sim o Julian Neal deve entrar para jogar no outside, ele de um lado, Josh Jobe do outro, e o Witherspoon e o Nick Emanuori jogando por dentro. Então assim, ele deve ser titular em pacote de dime, né? Que não é o que Seattle roda sempre. Mas assim, ele tá numa boa situação porque, pensando agora do lado do prospecto, ele é, tem chance de já jogar no primeiro ano, e isso ajuda a aprender, a criar experiência, principalmente para ele que é um cara inexperiente e vai tocar nesse assunto. E o fato da concorrência ser muito fraca, assim, se o Julian Neal não conseguir estar à frente de caras como Nehemiah Pritchett, uh, Noah Gnubigeni, Shemar John Charles, existe um grande problema assim na sua adaptação, porque esses caras são de um nível muito abaixo, né? O Julian Neal tem muito para melhorar, mas ele já mostra, pelo que a gente vê, um teto, um piso sólido, né? Resta saber se isso vai acontecer de verdade. Bom, falando sobre o Julian Neal, ele é um cara que era wide receiver, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre a fisicalidade dele e normalmente quando o cara é wide receiver e vira cornerback é porque o cara é rápido, alto e não tem boas mãos, né? Então por isso que colocam ele como cornerback e aí ajuda um pouco em desviar passe, em compreender conceitos. E normalmente esses caras, como jogavam de wide receivers, não são muito dispostos ou disponíveis a dar tackles, né? Coisa que o Julian Neal se destacou, né? Mas vamos chegar lá. Ele era wide receiver, como falei, no high school. Recebe ofertas de universidades mais fracas, né? San Jose State. Mas aí tem uma mudança no front office e o diretor de pessoal vai para Fresno State. E aí o Julian Neal vai com ele.
Fresno State que era comandado pelo Kalen DeBoer na época, né? Que foi técnico da gigante Washington Huskies. E seu coordenador ofensivo era o Ryan Grubb, né? E depois eles foram para Washington, como eu falei, depois foram para Alabama. É, e é isso. O... Assim que chegou em Fresno State, ele já foi movido para cornerback, né? E os seus 3 primeiros anos ele foi totalmente reserva, assim, entrava bem pontual. Aí no seu quarto ano ele recebe oportunidades, ele joga os 12 jogos, mas só 4 como titular. Assim, já é um aumento gigantesco de snaps. Produz bem e aí recebe algumas ofertas, né? Ele aceita a oferta de Stanford, de se transferir, vai para Stanford, mas novamente tem mudanças na parte gerencial, vamos dizer assim, e ele acaba indo para Arkansas. E tem um bom ano, apesar de que os Razorbacks não tiveram um grande ano, né? Mas o Julian Hill jogou bem. Porém, conta esse fato, né? Assim, ele tem poucos anos como corner, poucos jogos como titular, é, poucos jogos contra uma conferência de nível, né? Como é só o único ano difícil, vamos dizer assim, que ele teve foi em Arkansas, né? Jogando com competição maior. Então isso realmente é um ponto. E só que assim, o frame que ele tem, a capacidade atlética mostra que ele tem um potencial a ser explorado, né? Tem uma mentalidade muito legal também. As entrevistas dele foram muito boas de se assistir. Ele inclusive conta uma história, não sabemos se é verdade ou não, né? Mas que é, os prospectos recebem os bonés dos 32 times, né? Ou providenciam os bonés dos 32 times. A empresa para qual ele tinha feito o pedido dos 32, em cima da hora, disse que não teve algum problema e não conseguiu mandar para ele. E aí ele pede para uma tia, o tio dele, comprarem um boné do Seahawks. E aí acaba que o Seahawks teria sido o único boné que ele comprou e realmente ele foi draftado pelo Seahawks no final das contas, ele não sabia. Seria uma coincidência incrível, né? Mas enfim, a história que ele conta. E agora vamos ver um pouco do tape do Julian Neal. Como eu falei, né, um cara muito físico. Ó. Aqui ele tá marcando em zona, aqui embaixo. Isso aqui é muito importante, tá? Olhos no quarterback. Então, ele percebe que não faz mais sentido eu seguir esse cara, porque o quarterback já passou a bola. Então, deixa eu ver como eu posso ajudar o time. Vai lá e contra um tight end, ele manda essa pancada aqui. Tá? Deixa eu voltar de novo aqui, que é legal de ver. Falso passe incompleto. Não é nem contra um wide receiver, é contra um tight end, tá? Então, um cara forte, físico, e o cara conseguiu desferir essa pancada, né? Aqui, mais uma vez, ele vai usar o press coverage. Ele simplesmente joga o cara para fora do campo. Então, assim, o cara é muito físico. Isso aí deve ajudar ele nos times especiais também. Então, assim, pro calor eu sempre falo, o importante é ele conseguir snaps. Seja nos times especiais, sejam tipo 3 snaps por jogo. Qualquer coisa vai ajudando, né? Então, a capacidade que ele tem. Aqui, ó, mais uma vez, a fisicalidade. Vamos chamar um screen, né? Esse cara vai receber o passe e o outro wide receiver sai para bloquear. Então ele sempre é agressivo. Ó, jogou o cara para fora, foi lá e fez o tackle, né? Então assim, vai ser difícil para os wide receivers bloqueá-lo em screen, né? Isso aí é uma grande característica do jogo dele. Como eu falei, ele é muito bom no jogo terrestre. É, eu falei também, os wide receivers normalmente, os wide receivers que são convertidos, né, para cornerbacks, não gostam tanto aí do jogo corrido. Tariq Woolen, por exemplo. Mas aqui ele é um cara que é bom nisso e gosta, né? Então aqui ele vai ser bloqueado por um tight end, sai do bloqueio, vai lá e faz o tackle, né? Ele teve uma das melhores, perdeu só 4 tackles no último ano, teve uma das melhores taxas, acho que um top 10 entre cornerbacks de tackles perdidos, né? Então realmente é um grande jogador, que mais uma vez, um bom tackle dele aqui, ó, em campo aberto também. Então ele tem uma boa técnica e é bem físico, né? Então é difícil para os adversários, né? Tem um bom trabalho traqueando a bola, tá? Rastreando a bola no alto. Que ele coloca na red zone, como eu falei, deve ser bastante usado por conta do tamanho, né? Aqui a bola já está no ar, ele vai lá com marcação boa, aqui em cima vai lá e busca a bola para dar um tapa nela. Então, um bom trabalho de tracking. Aqui também ele tem alguns snaps como slot ou no box.
tá? Mas eu acho que ele vai se jogar mais no outside. Aqui ele tá totalmente de costa. E aí no último segundo ele consegue desviar a bola. Isso aqui foi uma grande jogada dele, ó. Aqui, olhou para onde tá a bola. E olha isso. Que passe desviado. Então, bom trabalho rastreando a bola. Aí vem um pouco das características do wide receiver, né? Aqui mais uma vez, ó, plantou os pés, explosão para atacar a bola. Então, é um cara que agrega bastante. Aqui ele faz um bom trabalho em zona, tá? Ele tá marcando aqui. E a ideia é que esse cara leve o Neil pro fundo do campo para criar espaço numa rota intermediária aqui. Aí, como eu falei mais uma vez, isso que tá a diferença de poder jogar olhando pro quarterback, né? Então ele percebe o que está acontecendo aqui. A transição não é legal, tá? Olha quantos passos ele dá para poder mudar de direção, mas ele vai lá e faz a jogada. Então, bom trabalho dele aqui em zona também. Ele é um cornerback que ah, ele não é extremamente rápido, também não é lento. Então ele usa muito do press coverage para punir o wide receiver na linha de scrimmage e diminuir tipo a chance de ser queimado em profundidade, por exemplo. Aqui nesse snap ele está marcando em press, né? Press é quando eles corner está marcando próximo do wide receiver, né? Por exemplo, esse aqui está em off coverage. Então aqui é off e aqui é press. É, ele tem uma boa técnica, mas ainda precisa de refino, né? Aqui ele está jogando contra o Devon Stribling, a escolha dos 49ers. Ele usando uma técnica parecida com a, o kick step que os cornerbacks do Seahawks usavam. Então aqui, olha como ele consegue desequilibrar o wide receiver, né, para poder se manter junto a ele, né? Então essa técnica dele é boa. Aqui ele vai usar apenas uma mão e o wide receiver sai, é um dos problemas dele no press coverage. O wide receiver sai muito rápido aqui e aí ele não faz o melhor dos contatos na press coverage quando está usando uma mão, tá? Principalmente cruzando o campo. E aí aqui em profundidade, ó, ele vai lá e consegue ainda uma interceptação, mas percebam que ele ainda precisa evoluir nessa técnica de press, que é o ganha-pão dele, vamos dizer assim. Aqui, ó, mais uma vez, ó, tá vendo? O release foi bom, ele vai lá e erra o contato e acaba se desequilibrando, né? Depois se recupera e tal, mas assim, ainda é um trabalho em progresso, mas tem muito potencial esse press coverage dele. Ele também tem algumas dificuldades lendo os movimentos do wide receiver, né? Ele compra muito esses fakes que o pessoal faz com a cabeça, com o corpo, né? Então aqui, ó, parou, que o wide receiver vem, finge que vai parar, vai acelerar, depois finalmente para, e aí ele demora para chegar um pouco e a recepção acontece. Boa rota do wide receiver, tá? Mas mostra essa mudança de direção, essa cair nesses head fakes, né? Como se ele mordesse muito forte a isca, justamente porque ele joga num estilo agressivo, né? E é aquilo que eu falo sempre: se você é agressivo, né? Você vai ter que lidar com a parte boa e com a parte ruim disso, né? Então, em alguns momentos você vai fazer grandes tackles, interceptações, em alguns momentos você vai errar e isso vai gerar boas jogadas para o ataque, né? Então é preciso ficar de olho nisso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!